E, levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concentrastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? E eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés, e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos que ouviram essas coisas. Glória a Deus. Feche seus olhos e diga assim: Espírito Santo, não só o conhecimento, mas também o poder que transforma a minha alma. É o que eu quero receber agora, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Naquela época do cristianismo, a perseguição era severa, era terrível da parte dos judeus e também dos romanos. Então, o que nós estamos vendo aqui? Quando os cristãos se convertem, eles são expulsos da sua sociedade, da sua casa, da sua comunidade. E aí vai se aproximando dos líderes, Pedro, Tiago e João. E a necessidade de cuidar daquelas pessoas que estão sem casa, sem família, sem lar, sem amigos, é muito grande. Pedro, Tiago e João começam a usar o dinheiro que é dado em dízimos e ofertas, especialmente ofertas, e vai sustentando aquelas pessoas até Deus dar uma maneira delas sobreviverem. Então era muito normal quem tinha terra, quem tinha terreno, pegar e dar, como esse homem aqui no versículo 36, chamado Barnabé. Ele tem um terreno e ele vende esse terreno, pega todo o dinheiro e dá de oferta. Ele não deu como dízimo, ele deu de oferta. Colocou o dinheiro nos pés dos apóstolos. E como era um terreno muito volumoso, como era uma grana muito alta, isso foi notório no meio dos cristãos. E era muito normal as pessoas fazerem isso. Só que está encostando na igreja um casal que é simpatizante, que não é convertido ainda. Eles não tiveram encontro com Cristo, porque as pessoas usam, normalmente pastores usam esse título, esse texto para amedrontar as pessoas. Está vendo? Ó, morreu, hein? Só que eles morreram, primeiro, eles não eram cristãos. Segundo, a maneira que ofertar é certo, mas o que motivou era errado. Porque naquela época, primeiro, eles achavam, por que as pessoas desfaziam dos seus bens? Porque achavam que Jesus estava voltando logo. Segundo, a perseguição era tão grande que tomavam deles terras, tomavam casas, tomavam posses, tanto os judeus quanto a família, inclusive os romanos, tomavam. Então, já que vai tomar, vou vender e vou dar o dinheiro. Quem entendeu, diga amém. E eles criam na profecia, que era muito dita naquela época, sobre a destruição de Jerusalém, que tinha uma profecia, o profeta disse que Jerusalém ia ser sitiada, queimada, destruída. Isso realmente aconteceu, só que aconteceu 70 anos depois de Cristo, com o general Tito, romano, que veio, invadiu Jerusalém, destruiu tudo, queimou a igreja, destruiu tudo. Destruiu o segundo templo, que é o chamado templo de Zorobabel, que hoje só existe lá o tal do Muro das Lamentações. Quem entendeu, diga amém. Amém. E Jesus sempre falava: ajuntar tesouro aonde? No céu. Então era muito fácil as pessoas desfazerem. Quem entendeu, diga amém. Amém. Desfazer. Só que esse cara chamado Barnabé, quando ele desfez do que era dele, ele ganhou uma notoriedade muito grande. E todo mundo começou a falar: você viu Barnabé, cara? Barnabé é homem de Deus. Então entraram na igreja. Barnabé, primeiro, Barnabé já era apóstolo, porque esse Barnabé aqui,
é que vai lançar o Paulo. Porque o Paulo, quando o Paulo se converte, os cristãos, os apóstolos, os líderes, não querem nem o Paulo perto. Tá louco? Esse cara tá matando os nossos pastores, esse cara tá matando os crentes, tá puxando as mulheres pelos cabelos, levando para cadeia. A gente não quer. E o Barnabé, que é um cara muito sensível ao Espírito Santo, o Barnabé vai fazer o quê? O Barnabé vai bater no peito e vai falar assim: ó, o cara é convertido, é o que eu tô falando. Então o Barnabé tem estrutura com Deus para apresentar o Paulo e falar assim: o Paulo é meu filho na fé. Paulo é um cara que está convertido mesmo. Então ele bate no peito e segura o Paulo, porque o Paulo é rejeitado pelos líderes. Tanto é que tem uma treta entre Paulo e Pedro, que os dois vão se bicar e não vão conversar. Eles não se bicam, porque Pedro não quer aceitar Paulo pelo passado do Paulo, e Pedro é um cara muito temperamental. E aí o Barnabé bate no peito. Então o Barnabé é um cara que está muito próximo da liderança. Quando ele deu aquela oferta, ele ficou mais próximo ainda, porque quem era o líder? Pedro, Tiago e João. Quem era o quarto? O Barnabé. Só que aí as pessoas começaram a notar apenas o dinheiro que Barnabé colocou no pé dos apóstolos, porque aquilo foi muito notório. Aí esse casal chamado Ananias e Safira também quer a mesma coisa. Eles querem o quê? O destaque. Eles querem o quê com aquela oferta? Se aproximar dos líderes. Pô, mas os caras chegaram ontem. Eles nem se converteram, eles nem nasceram de novo, já quer ficar perto. É tipo assim, a pessoa entrou ontem na igreja e ela já quer pregar. Ela entrou ontem na igreja e já quer colocar a mão na cabeça das pessoas. Espera aí, primeiro você precisa passar pelo novo nascimento. Você precisa ser tratado por Deus, porque se você não é tratado por Deus, como é que Deus vai usar você para tratar? Cada um dá o que tem, está entendendo ou não? Então eu, como pastor, depois de 6 anos servindo aos líderes, foi que eu fui ser pastor, fui ser consagrado. 6 anos sem ganhar um centavo, sem fazer nada, por amor à obra de Deus. Fiquei 6 anos sendo preparado para depois chegar onde eu cheguei. Então não cheguei de paraquedas aqui. Você está entendendo? Aí eles, com essa oferta, quer destaque, quer se aproximar, quer ser notório como aquele casal. E qual que é o problema de tudo isso? O problema é que ofertar é correto, mas a motivação é o que não agradou a Deus, irmão. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero falar sobre a motivação, porque esse casal não foi o primeiro a fazer isso e também não vai ser o último a fazer isso. E talvez nós estamos provando de morte, por quê? Porque quando fazemos alguma coisa para a obra de Deus, fazemos, a coisa está certa, mas a motivação está errada. Então eu quero hoje trazer luz, por quê? Porque Deus tem incomodado a minha vida como pastor, e Ele tem me mostrado muita gente generosa que não prospera. Tem gente generosa me ouvindo agora aqui e nas redes sociais. Tanto generoso é que se pudesse pagar 23 mil reais de despesa que eu tenho, pagaria só para não ver o pastor pedindo para ninguém. Quer ver um exemplo? Quem hoje, se tivesse 23 mil reais aqui de coração, daria para Jesus? Levanta a mão para pagar as despesas da obra aí, tá vendo? Você é generoso, mas é muito provável que você é generoso, porém não prospera. E essa palavra de hoje não só vai prosperar a sua vida, como vai transformar a sua alma. Amém? Porque normalmente não se trata de finanças dia de domingo. Mas a igreja não é minha, a igreja é de Cristo, Ele fala o que Ele quer. Eu tinha preparado Apocalipse e eu não consigo pregar Apocalipse para vocês. Então eu estou crendo que Deus está querendo fazer alguma coisa para nós aqui nessa manhã. Fala glórias a Deus. Glória a Deus. Então ele é um casal que não é generoso. É um casal que tem motivação errada. E aí o versículo 3 do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dá uma olhada, que você vai olhar, olha aí, Atos 5, versículo 3. Dá para ler aí? Atos capítulo 5, versículo 3. Olha que interessante, lê aí, Marcos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ok, preste atenção que quem está por detrás do Ananias reter aquela oferta foi o próprio Satanás. Olha só, por que o diabo coloca no coração de Ananias o desejo de reter? Porque Deus já colocou no coração dele o desejo de dar. Quem está entendendo? Preste atenção, irmão. O diabo só vai atrapalhar
aquele que Deus quer que faça algo, porque Deus não fala com todo mundo. E quem está perguntando assim, ó, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Quem está perguntando é Pedro. Mas o Pedro não sabia que Deus já tinha falado com Ananias para dar uma oferta. Porque quem falou para Ananias dar uma oferta foi Deus. Mas o diabo veio para ele reter e colocou uma motivação errada. E aí destruiu tudo, irmão. Destruiu e atrapalhou todos os planos. Havia uma informação, mas Satanás encheu o coração dele com uma outra informação. Olha o versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Está vendo? Então preste atenção, já havia uma informação no coração de Ananias. Irmão, Pedro não sabia disso. Porque quando Deus fala com você, Deus fala no seu espírito. Deus, a parte do seu ser que Deus habita não é o seu corpo, não é a sua alma, é o seu espírito. E a Bíblia diz que o espírito testifica com o espírito. A Bíblia fala que Deus fala com o espírito. Então Deus falou no seu espírito. E toda vez que Deus falar com você no seu espírito, os homens não vão saber, mas Satanás sabe. Porque Satanás está no mundo dos espíritos. Satanás sabe. E aí vai querer deturpar a motivação pelo qual está fazendo. Por exemplo, quem me chamou para pregar o evangelho? Foi Deus ou foi o diabo? E quantos pastores que você conhece que Deus chamou, mas a motivação agora é só ganhar dinheiro? Não é verdade? É. Porque toda vez que Deus coloca uma informação, o diabo vai querer deturpar ela. Você está entendendo? E eu não sei o que Deus fala com você, só sei que Ele fala. Como Pedro não sabia. Porque o Pedro viu a motivação. Toda vez que tiver uma motivação deturpada, é porque antes já houve uma informação dada por Deus. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então o que eu quero passar para você é que Deus, Ele pesa os motivos de tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu vou te dar um exemplo. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos passear na Bíblia aqui agora. Porque olha que Pedro está dizendo, por que encheu Satanás o seu coração? Não mentiste aos homens, mentiste ao Espírito Santo. Presta atenção que o dinheiro foi colocado nos pés de Pedro. Mas quem reclama da motivação foi o próprio Espírito Santo. Queridos, coloca uma coisa no seu coração. Você pode colocar o dinheiro nos pés de um picareta. O que Deus vai pesar não é a quantidade de dinheiro, é a motivação dele. O dinheiro foi colocado nos pés de Pedro, mas quem reclamou foi o Espírito Santo, irmão. Então olha para mim, toda vez que você colocar uma oferta na salva, entregar o seu dízimo, o homem, antes dele colocar a mão, o Espírito Santo vai buscar. E o que vai pesar não é a quantidade, o que vai pesar é a motivação do que você faz aqui. Com qual a motivação? Leia para mim, irmãos. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Leia aí rapidinho. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando a Bíblia diz não por tristeza, quando você estiver dando algo para Deus, você não pode ter a tristeza no seu coração. E quando você estiver dando algo, não pode haver necessidade. Porque esse texto aqui, ele está falando de oferta e não de ajuda. Eu quero mostrar isso para vocês hoje. Ó, ajuda e oferta são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Uma delas faz você receber recompensa só quando você chegar no milênio. Outra faz você prosperar aqui e não recebe nada lá, você recebe aqui. Então tem bênçãos que Deus tem preparado para você aqui, tem bênçãos que Deus tem preparado para você lá.
Você precisa saber a diferença de uma coisa para outra, senão você coloca na mesma salada, no mesmo saco e acha que é tudo a mesma coisa. E aí faz você ser uma pessoa generosa que nunca vai prosperar na vida. E eu conheço um monte de crente que não prospera na vida, e crente que é generoso. Então quando a Bíblia diz assim, ó, cada um, lê de novo para mim, Marcos, por favor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Dá com alegria. Por que ele fala dar com alegria? Porque quando você dá algo para a obra, nós estamos falando de oferta, não de dízimo, tá? Se você quiser saber os 5 tipos de dízimo, você tem que ir lá na live que eu fiz sexta-feira. Se eu fosse você, eu ia na live e ouvir. Você já baixou? Tirou ela já do Face? Tirou? Ela tá no YouTube então já? Tá, você vai no YouTube, Pastor Jair Batista, e vê o último vídeo que ela vai colocar, que ela é responsável pelo canal, porque aquilo ali vai mudar a sua maneira de pensar, sobre dízimo. Eu falei sexta sobre dízimo, hoje eu falo sobre oferta. Tudo que você der para Deus, se não morrer no seu coração, Ele não aceita. Dá com alegria, se não morrer no seu coração, não aceita, porque presta atenção, a oferta presta atenção, Deus deu Jesus antes do mundo ser formado. Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Deus deu Jesus lá atrás, só matou ele aqui na cruz do Calvário, mas no coração dele já tinha morrido. Jesus já tinha morrido no coração dele. Tem gente que dá algo, por exemplo, um jovem deu um iPad de valor de R$2.000 na época. Acabou o culto, ele ficou lá na porta esperando o pastor. Pastor, eu posso pegar o iPad de volta e pagar? E pagou 2.000 e dá 10 vezes de 200? O pastor pegou o iPad e devolveu para ele. Diga por quê? Por quê? Porque não morreu no coração dele, Deus não aceita. Se você der algo que não morre no seu coração, que não traz alegria para você, aquele algo que você deu pode até abençoar a instituição, pode até abençoar a obra, pode até abençoar o reino, mas não entra diante de Deus. E se não entra diante de Deus, não tem recompensa. Entendeu? Algo que você dá tem que morrer no seu coração. Por isso que ele está dizendo: Deus ama aquele que dá com alegria, ou seja, Deus ama aquele que entrega e morre no coração dele. Está entendendo ou não? Não por tristeza, ou seja, não pode haver tristeza quando você está fazendo algo, seja para a obra ou seja para as pessoas. Não pode haver tristeza, entendeu ou não? Por exemplo, aquele que dá com alegria. Nós estamos falando aqui sobre oferta. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vamos imaginar que o Wagner, ele não tem como pagar a conta de luz da casa dele, e nós estamos sabendo. Então ele tem uma necessidade, falta do quê? Dinheiro. Falta de dinheiro. E aí eu sou cristão, eu tenho condições. O que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou dar o dinheiro para ele pagar a conta. Isso é uma oferta que eu estou dando para ele, ou é uma ajuda? É uma ajuda, certo? Na verdade, a palavra ajuda não existe na Bíblia. Porque a palavra ajuda, que a gente chama de ajuda, a Bíblia chama de esmola. A Bíblia chama do quê? Esmola. De esmola. E o que significa esmola? Tzedaká. A origem da palavra esmola, acorda, irmão. Isso, acorda, você acabou de chegar no culto. Ó, a palavra esmola significa tzedaká. Tzedaká é faça-me justiça. Entendeu ou não? Faça-me justiça. Então, em outras palavras, o que o Wagner está esperando de mim que sou um cristão? Faça-me justiça. Você não tem condições? Então faça-me justiça. Ou seja, me dê uma esmola, me dê um tzedaká, faça-me justiça. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quando eu faço esse ato de justiça, quando eu oferto ele, primeiro, isso não é uma oferta, isso é um tzedaká, é uma esmola, ok? A gente que quer, né, superficializar e achar bonita a palavra e falar, é uma ajuda. Não, mas é uma esmola. É uma esmola. Esse tipo de oferta não me traz benefício nenhum aqui na terra. Não me traz recompensa nenhuma aqui na terra. A recompensa eu vou receber na glória. Eu vou mostrar para você. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Abra aí, deixa eu te mostrar um negócio aí. Mateus capítulo 6. Leia o versículo 3 para mim, irmão, por favor. Mas, quando tu deres esmola,
não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Tá vendo? Quando você der o quê? Uma esmola. Então, se eu estou fazendo algo para ajudar ele, porque tem uma necessidade. Então presta atenção, ó, presta atenção. Se tiver tristeza em meu coração, ou necessidade em quem recebe, não é oferta. Pegou, Paulinho? Vou repetir, ó, olha para mim. Se tiver tristeza no meu coração, se eu estou dando triste, porque vai me faltar, porque eu não queria dar, porque eu fui induzido, porque o pastor passou com o envelope na minha cara, ficou ali com aquele envelope pendurado no pé da minha orelha, se não pega fica mal o negócio. Quem já ficou constrangido por ver uma pessoa assim e você pega só porque você, pô, você não aguenta mais o cara ficar pedindo ali, meu? Quem já passou por isso? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Por isso que eu não faço isso com você, por quê? Porque eu nunca gostei que fizesse comigo. Entendeu? Vamos lá, não é leilão, irmão. Você não precisa falar de dinheiro com quem é salvo, acabou. Só que é de Deus, irmão, o Espírito Santo vai falar com ela, caramba. Você só comunica e o Espírito faz a obra, pegou ou não? Então presta atenção, se houver tristeza no meu coração, por isso que você não deveria nem ofertar, irmão. Se o pastor fica lá, quem pega? Quem vai lá? R$1.000, agora 500, agora todo mundo, vai pegar, vai lá pessoal, vai plantar coquinho, irmão. Dá licença, eu não curto esse negócio aí não. Então se houver tristeza no meu coração ou necessidade na parte que está recebendo, não é uma oferta, é uma esmola. É uma esmola. É uma esmola. Esmola. Vou repetir. Se tem tristeza no meu coração, estou obrigado a pegar aquele envelope. Ou não tem tristeza, mas tem uma necessidade. É uma oferta ou é uma esmola? É uma esmola. Se é uma esmola, olha que a Bíblia está dizendo, olha que ele acabou de ler. Quando fizer com a direita, a esquerda não tem que saber. Porque se eu fizer para o Wagner, aí o Paulo olhou, falou, nossa, aí fala com o irmão, você viu o que o pastor fez, cara? O pastor fez um ato de justiça lá, o pastor abençoou o Paulo. Irmão, Paulo abençoou o Wagner não tinha nem como pagar o aluguel dele. Aí o pastor foi lá e deu tal. O que acontece? Eu já recebi minha recompensa. De Jesus eu não recebo nada. Tá pegando ou não? Então, ou seja, se eu estou fazendo algo para abençoar uma pessoa que tem uma necessidade, se tem uma necessidade, a recompensa chega lá no céu, entendeu? Quando é que eu vou receber essa recompensa? Durante o milênio, os 1000 anos, compreendeu? Durante o milênio. Jesus não está voltando? Ele não está voltando com um galardão para cada um? Sim ou não? Então se eu fiz por uma necessidade, e ninguém sabe disso, quando eu chegar lá, Jesus vai me recompensar por isso. Por isso que eu fizer com a direita, a esquerda não pode saber. Pegou o livro? Entendeu isso aí ou não? Então se eu quero receber um galardão, por isso que Jesus falou, ajuntar tesouro onde? Nos céus. Ajuntar tesouro onde? É dessa maneira. Agora, se eu faço para os outros ver, se eu vou dar uma marmiteca, sabe o que eu quero fazer, irmão? Eu quero pegar uma quebrada aqui, meter umas máscaras na cara, pegar esses jovens do louvor aí, meter uma máscara na cara e sair dando um monte de brinquedo para essa criançada aí, dando um monte de cesta básica aí, com a máscara na cara. Ninguém tem que saber de onde a gente é. Eu vou fazer isso aí. Aliás, depois eu falo sobre isso, o que vai acontecer aqui no terceiro domingo do mês que vem. Então, se houver uma necessidade e eu vou ajudar, ninguém pode saber, porque se souber eu perdi, eu fiz, não ganhei nhaca nenhuma, porque aplauso não me significa nada. Tem aquela música? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. Entendeu? Então quando você der uma esmola, uma mão não tem que saber. Compreendeu ou não? Pegou ou não? Quem entendeu isso, diga amém. Então vamos imaginar, por exemplo, você nunca, irmãos, eu vou pedir um favor para você. Aliás, eu vou obrigar você, de livre e espontânea pressão, ouça o culto que eu fiz sexta-feira. Eu mandei um recado para todo mundo. Quem tem ouvido, ouça. Às vezes não prosperamos porque nós não prestamos atenção nos profetas. Pegou ou não? Então você entendeu o que significa esmola? Quem entendeu, levanta a mão. Tem alguma pergunta? Pode fazer, irmão, não tem que vergonha não. Agora, o que é oferta? Se é oferta, não pode haver nem tristeza em mim e nem necessidade, porque se há uma necessidade, não é oferta. Presta atenção, a esmola que você dá, a recompensa você recebe aqui ou lá em cima? Lá em cima. Agora vamos imaginar o seguinte, o Paulinho ele toca a bateria, toca violão, toca baixo, e aí
O Wagner também toca. Só que o Wagner tem um dom para tocar, que quando ele toca, o Paulinho fica assim, ó. Mano, o que é aquilo? Que dom que é aquele? Tá pegando? Tá entendendo ou não? Aí, ele tem um dom que o Paulinho reconhece. Aquele dom veio de Deus, e o Paulinho não tem aquele dom. E o Paulinho quer honrar aquele dom. O que o Paulinho tem que fazer? O Paulinho tem que ofertar aquele cara, ofertar a vida dele. Por quê? Porque o Paulinho está reconhecendo: você tem um dom que eu não tenho, foi Deus que te deu, eu quero atrair para a minha vida. Quando o Paulinho faz isso na vida dele, se destranca no mundo espiritual, algo trancava, o Paulinho está invocando sobre a vida dele aquele dom. E aquele dom vai se manifestar na vida do Paulinho. Por exemplo, eu sou um pastor e você reconhece um dom em mim. Eu tenho algo que abençoa muito a sua vida, abençoa demais. E você reconhece: pô, o pastor tem uma unção, cara, o pastor tem um dom. E você vai fazer o quê? Você vai ofertar o pastor. Por quê? Porque você reconhece que ele tem um dom que você não tem e você quer atrair aquele dom para a vida. É mais ou menos assim: o Wagner é um pastor e eu sou um pastor. Só que eu tenho uma unção, Deus me deu um tipo de unção que o Wagner não tem. E o Wagner fala assim: eu queria ter essa unção sobre a minha vida. O que o Wagner tem que fazer? Ele tem que ofertar o pastor. Veja que o Wagner não está ofertando porque tem uma necessidade. O Wagner não está ofertando com tristeza. O Wagner está ofertando porque ele está reconhecendo: ele tem algo que eu não tenho, o que ele tem é de Deus e eu quero na minha vida. E quando ele faz isso, se destranca no mundo espiritual algo que estava impedindo ele de ter. Aquela, repita comigo: a unção que você honra. A unção que você honra É a unção que você atrai. é a unção que você atrai. O que eu falei? A unção que você honra é a unção que você atrai. E quando você faz isso, então eu estou ofertando o Wagner pelo dom que ele tem. Pastor, mas o Wagner não é de Deus. Ele toca. Ele é mecânico, ele é cabeleireiro. E se não é de Deus, mas mesmo assim tem um dom. Agora, você pode fazer isso? Pode. A pessoa vai entender? Provavelmente não vai entender. Mas ela tem que entender. Quem tem que entender e acreditar é você. O que a Bíblia diz? Quem crê, verás a glória de Deus, né? E recebe, é claro. Então presta atenção: se ele é ou não é de Deus, você pode ofertar. Agora, se ele é de Deus, você recebe isso dobrado, porque você está honrando alguém que é de Deus, que pertence a Deus. Você está honrando um filho de Deus. Você consegue entender? Está entendendo ou não? Então eu estou cansado, estou me acostumando a ver pessoas que honram outras pessoas pelo dom que ela tem. E eu vou honrar aquela pessoa, eu vou ofertar aquela pessoa. Por quê? Eu vou ofertar na vida dela. O meu pastor, no curso que eu faço, o pastor do curso que eu faço, ele falou o seguinte: que tinha um pastor, que se eu não me engano eu não sei, é de um país sul-americano, que tem um dom lá, eu não sei que dom que era, eu não prestei atenção nessa aula aí. O que ele fez? Ele chegou, o pastor não conhecia ele, mas ele era admirador daquele pastor. E ele sabia que aquele pastor estaria no aeroporto tal hora. Ele foi até o pastor e falou assim: pastor, eu quero fazer uma coisa, o senhor me permite? Tudo bem, pastor, tudo bem. Meu nome é fulano de tal, eu quero fazer uma coisa, o senhor me permite? O quê? Eu quero te dar um negócio. E o pastor falou assim: o que você quer me dar? Eu quero te dar uma coisa aqui. Aí Deus falou assim: depois você abre. E Deus falou assim: eu estou reconhecendo que há algo na sua vida. Quando o pastor abriu, era uma oferta que ele tinha dado, estava dentro de um envelope. Ele ofertou. E hoje esse pastor tem aquela unção que estava sobre aquele pastor. Você está entendendo? Você consegue diferenciar a diferença de oferta para uma ajuda? Quem entendeu? Levanta a mão. Agora presta atenção, abre a sua Bíblia em Salmo 37. Leia o versículo 30, Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Está vendo? Nem a sua semente mendigar o pão. Então, quando você oferta a uma pessoa, você pode falar:
Cara, eu ofertei a vida dele pelaquela unção que ele tem. Eu ofertei a vida dele. Por quê? Porque esse tipo de oferta, olha para mim, irmão, quando você faz a esmola, o seu galardão vem aonde? Vem aqui ou vem no céu? Hã? Não, vamos lá, pessoal, vamos preparar. Vamos lá. Quando você faz quando você dá uma esmola à pessoa, a sua recompensa vem aqui ou vem no céu? Vem no céu. Agora, quando você oferta uma pessoa, a sua recompensa não vem no céu, a sua recompensa se manifesta na terra. Você está entendendo por que tem gente que é generosa que não prospera? Você consegue entender por que tem gente generosa que não prospera na vida? Porque está acanhado, porque não tem esse negócio, porque o país, o Brasil, não tem essa cultura, irmão, de ofertar pessoas. A gente acha que a gente tem que estar ofertando uma placa, uma instituição. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai alimentando império e a nossa vida não muda. Ou seja, o seu futuro vai ser uma repetição do seu presente. É isso que você quer? Você quer que o dia de amanhã seja uma repetição do que você está vivendo hoje? Quem realmente não quer, levanta a mão para me ver. Então, amado, Deus está dando para você a ferramenta correta para mudar a história da sua vida financeira. Você está entendendo? Talvez você está aí há 30 anos na igreja e você nunca ouviu uma coisa dessa. Porque nós não temos essa cultura, irmão. Não temos a cultura de abençoar, ofertar. Então eu estou ofertando Wagner. Veja bem, não é que ele tem uma necessidade. Não é que ele tadinho, ele quer comprar um sapato novo. Não, é porque ele tem um dom. Então quando é uma oferta, não pode haver tristeza no meu coração, nem uma necessidade na vida dele. Ainda que haja uma necessidade, que eu saiba que ele tem uma necessidade, mas eu não estou ofertando por causa da necessidade, eu estou ofertando porque eu quero atrair na minha vida aquela unção que está sobre ele. Você está entendendo, irmão? Isso vai mudar a sua maneira de pensar, consequentemente vai mudar todas as áreas da sua vida, irmão. Se você entender isso, vai mudar. Então eu vou para entrar eu estou dando uma volta para entrar numa mensagem. Então, ó, a esmola, você tem que falar? Você tem que falar? Não. Mas e quando você oferta? Você fala ou não fala? Então o Paulinho foi lá e ofertou na vida do Wagner. O Paulinho tem que falar com o rapaz ali. Meu, eu fui lá e ó, o Wagner tem um dom, o livro, o Wagner tem um dom de tocar, mano. E eu pago um pau, cara. O homem de Deus, ele tem uma unção. E eu fui lá e ofertei ele. Ofertei na vida dele, porque eu vou receber aquela unção na minha vida em nome de Jesus. Destrancou no mundo espiritual. Se eu levar você para a Bíblia, eu vou provar para você isso na vida de Abraão. No capítulo 13 de Gênesis, você vai ler. Abraão, ele faz altar, mas ele não pode oferecer um sacrifício, porque ele não é um sacerdote. No capítulo 14, ele encontra um sacerdote, chamado Melquisedeque. E Abraão sabe que aquele cara tem a unção de sacerdote. E Abraão sabe que ele não pode oferecer um sacrifício, porque não é um sacerdote. E Saul perdeu o reinado porque ofereceu um sacrifício no lugar de Samuel. E aí Abraão faz o quê? Abraão vai, e como é que Abraão reconhece que Melquisedeque é um sacerdote? Porque Melquisedeque oferta na vida de Abraão. Na verdade, Melquisedeque alimenta a vida de Abraão. Abraão vem da matança, Melquisedeque dá pão e vinho e abençoa ele. E Abraão faz o quê? Abraão pega e entrega o dízimo de tudo na mão de Melquisedeque. No capítulo 14, no capítulo 15, você vai ver que Abraão agora é um sacerdote. Por quê? Porque ele faz altar e sacrifica para Deus. Ele levanta altares e sacrifica. No capítulo 13, ele até levanta altares, mas não sacrifica. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então quando você oferta, você destranca no mundo espiritual. Aliás, aquela pessoa que você reconheceu que tem um dom, ela destrancou na sua vida aquilo que estava trancado. Você entendeu o que eu falei? Levanta a mão. Tá claro? A partir de hoje, meu irmão, usa bem o seu dinheiro. Usa bem para fazer com que você ajunte tesouro no céu e fazer com que a sua vida prospere na terra. Porque não pode admitir, Deus não admite, Deus nunca quis que a prosperidade estivesse na mão do pecador. Sabe por quê? Porque se a prosperidade estiver na mão do crente, o reino de Deus prospera. Você entendeu? Se está na mão do pecador, ele vai financiar a coisa errada. Ele financia o reino do diabo, o reino de Satanás. Mas se o dinheiro estiver na nossa mão, irmão, quem ganha com isso é o reino de Deus, é o povo de Deus. Você está entendendo? Abra aí, 2 Coríntios capítulo 9. Agora eu vou fazer questão de ler um versículo para você aqui. Capítulo 9.
2 aos Coríntios 9. Vai lá, Max. Lê o versículo 10 para mim. 2 aos Coríntios 9. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Tá vendo? Olha só. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que dá a semente ao que semeia. Vamos imaginar que você tem um saco de semente. O que você faz com a semente? O que você faz com a semente? Planta. Você semeia. Você planta, certo? Certo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que dá a semente ao que semeia. Então você tem um saco. Presta atenção. Deus vai multiplicar os sacos de semente. Agora você tem 10 sacos de semente. O que Deus está aumentando aqui? A sua capacidade de semear. Óbvio. É isso que Deus está querendo fazer. Aquele que dá com alegria, não por necessidade. Quando você faz isso, quando você entende que não tem que ter tristeza e nenhuma necessidade, olha o que acontece. O saco de semente, sua capacidade de semear, Deus aumenta. Continua lendo. Presta atenção nesse versículo. Presta atenção, que você nunca entendeu ele, mas você vai entender agora. Presta atenção, lê lá. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos das vossas justiças. Está vendo? Por que Deus ele multiplica o saco de semente? Para que aumente o fruto da justiça. Quando você dá uma esmola, você está fazendo justiça. Amém? Diga Tissedaká. Tissedaká. Tissedaká é faça-me justiça. Por isso que você vai em Israel, você não encontra um mendigo na rua. Por quê? Porque o judeu ele vai lá e faz justiça. Não tem mendigo lá. Você pegou ou não? Quando o judeu faz isso por uma pessoa que é necessidade, o que Deus está fazendo? Está multiplicando o saco de sementeira, está aumentando o fruto da justiça. Quem está entendendo até aqui, levanta a mão e diga glórias a Deus. Agora lê o versículo 11. Para que tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós deem graças a Deus. Aí. Então presta atenção. Você tinha um saco de semente, Deus te deu 10 sacos. Você já semeava, agora você está semeando muito mais. Você está fazendo o fruto da justiça, ou seja, você está dando esmola, sim ou não? Quanto mais você está dando esmola, olha o que o versículo está dizendo: para que alguém dê graças a Deus por você. Porque quando alguém chega e fala assim, graças a Deus que a Adriana me abençoou, a Adriana diante de Deus ficou mais rica. Está entendendo ou não? Amém. Não, eu vou ler para você o versículo 10. Essa ficha tem que cair na sua cabeça hoje, irmão. Vamos lá. Eu vou ler o versículo 9, 10 e 11, sem versos, tá? Deixa eu ler aqui. Olha só. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece. Por quê? Porque a sua recompensa é lá em cima. Entendeu ou não? Versículo 10. Aquele que dá a semente para aquele que semeia, ele vai também dar pão para comer, não vai fazer falta para você. Ele vai multiplicar a sua sementeira e aumentar o fruto da sua justiça. De que maneira? Para que em tudo você enriqueça, em toda beneficência, toda boa obra, para que as pessoas dê graças a Deus por você. Tá pegando? Quando alguém chega e fala assim, graças a Deus pelo Wagner, olha o barulhinho da moeda caindo no cofre. Pegou ou não? Olha o versículo 12. Porque a administração desse serviço, sabe o que significa a palavra serviço aqui no original? Ministério. Você sabe quantos ministérios que Deus deu para a igreja, para edificar a igreja? As pessoas falam que Deus deu 5 ministérios, que nós conhecemos. Faz assim, apóstolo, faz assim. Por quê? Porque se você der um murro assim, você quebra todos os seus dedos. Se você fizer assim, você protege. Então o apóstolo é aquele que funda e protege os outros ministérios. Quem pegou, diga amém. Aí tem o profeta, faz assim. Profeta é aquele que aponta o dedo. Viu o que Natan fez? Natan apontou o dedo na cara de Davi. Você que fez isso. Só que o profeta aponta o dedo, mas dá uma saída. Quem pegou? Para você não fazer um gesto obsceno para mim, faz assim. Esse dedo maior é o evangelista. É quem? Evangelista. Vamos lá. Apóstolo. Não, é apóstolo, profeta, evangelista. O evangelista é aquele que vai mais longe. Ele vai lá e traz a alma para cá.
Entendeu? O evangelista, ele vai lá no serviço, vai lá na escola, ele evangeliza, ele traz. Quem pegou? Entendeu? Ele vai mais longe. Esse é o pastor. Por quê? Porque é o único dedo que tem uma veia que vai até o coração. Se você cortar esse dedo aqui, o seu coração vai sentir. Engraçado que é ele que fica a aliança. Entendeu ou não? E esse é o mestre. Quando você quer coçar o... Ai, que gostoso. Não é? O mestre é aquele cara que te ensina 2, 3 horas. Você fala assim, já acabou o culto. Que culto maravilhoso. Que ensinamento profundo. Quem está pegando? Diga amém. Esses são 5 ministérios. Só que nós só conhecemos 5. Só que Deus está dizendo, eu dei mais um. Por quê? Eu dei o de enriquecer. Olha aí, olha o versículo 12, ó. Porque a administração desse ministério, que a palavra serviço é ministério. Então, o que Deus está dizendo? Eu dei mais um ministério. Qual ministério? O ministério que vai potencializar a minha igreja, prosperando ela. Porque Deus, além de salvar você, irmão, Deus quer prosperar você aqui na terra. Amém? Olha para mim. Nós temos que parar com essa ideia de que crente tem que ser pobre. Olha o que a Bíblia diz, porque você não desejou a bênção, que ela se afaste de você. Tem que parar com essa ideia. Mas você sabe por que nós temos plantado na cabeça a ideia de que crente não pode enriquecer? Porque ensinaram para nós errado. Você sabe quem evangelizou o Brasil? Foram os judeus e os holandeses, que chegaram lá em Recife. Só quando eles desembarcaram no Brasil, o que aconteceu? O Brasil já estava sendo evangelizado por Portugal, a cultura de vários deuses, certo? E eles não aceitaram os judeus aqui, por quê? Porque em pouco tempo os judeus começaram a abrir sinagoga, começou a ensinar uma cultura de um Deus só, o Deus da Bíblia, entendeu? E começou a tomar a riqueza que era dos portugueses. Os portugueses aciumados porque os judeus prosperavam mais do que eles. Os portugueses ciumados porque os portugueses estavam trazendo a cultura de um Deus. E a Fátima ia ficar onde? Porque os judeus não falam de Fátima, não falam da santa tal, do santo tal. O que eles fizeram? Eles expulsaram os judeus daqui. Os judeus, quando eles chegaram aqui, é chamado judeus holandeses. Eles já tinham fundado a Bolsa de Valores de Amsterdã, Holanda. Saíram daqui expulso, 17 navios, 3 ou 4 chegou lá na ilha de Manhattan e fundaram a Bolsa de Valores de Nova York. Os judeus que ficaram muqueados, escondidos aqui, eles entraram no meio do mar e eles começaram a evangelizar quem? A evangelizar as lavandeiras que ficavam nas beiras dos rios, as pessoas pobres que não tinham cultura. Quem está entendendo? E dali foi até hoje chegando para nós aqui a cultura de um só Deus. Então presta atenção, quem foi que passou para nós a cultura de um Deus só? Pessoas pobres, pessoas humildes que acreditavam que a prosperidade era para quem ia perder a salvação. Então nós temos implantado na nossa cabeça que se a gente prosperar a gente se desvia. Nunca foi isso. Olha o que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Então eu conheço pessoas que não têm dinheiro, mas que não amam a Deus. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, que são apaixonadas por Deus. Então não é o dinheiro que vai fazer você, vai mudar você. Deus quer, então nós temos que mudar essa mentalidade. Quem está me entendendo, diga amém. E Deus está trazendo esse ensinamento aqui, por quê? Porque eu creio na minha alma, como 2 mais 2 é 4, que vai ter gente nessa igreja que vai ficar rico. Mas tem que entender o que significa uma esmola, entender o que significa uma oferta. Porque a esmola te traz recompensa lá na glória, mas a oferta te traz recompensa aqui na terra. Se você põe em prática o que eu estou ensinando você, eu não dou um ano, irmão. Eu não dou um ano para você estar ganhando 10 vezes mais do que você está ganhando hoje. Mas a gente, quando foi que você viu alguém ofertar alguém? Você não vê. Mas aquela pessoa é uma pessoa generosa. E por que ela não prospera? Porque ela está juntando lá no céu. Mas enquanto ela viver aqui, ela vai ver uma vida medíocre, insignificante, pobre. Porque olha para mim, irmão, não peça prosperidade para Deus, porque Deus não vai te dar o que Ele já te deu. Amém. Deus não tem nada no céu para te dar. Tudo que você precisa está aqui. Você tem que atrair. Como que você atrai? Com sabedoria, com a palavra e com a instrução de Deus. Se fizer o que eu estou ensinando, a tua vida muda em nome de Jesus. Pegou? Pegou, pé grande? Entendeu? Posso começar a pregar agora, não? Posso? Pode. Porque o irmão já está dormindo, já tem 30 minutos. Prega ou não prega? Prega. Prega? Vamos lá. Olha, irmão, tá tristeza, viu? Porque eu gosto de pregar para quem é crente, viu, irmão? Simpatizante, quando vem pro culto ele dorme.
Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, segundo Reis, segundo livro dos Reis. Olha para alguém, que está do seu lado, vê se está dormindo. Se tiver, fala assim, não, vergonha na cara, mano. Que isso, mano, tô dormindo num culto desse, né? Isso, dá um tapa mesmo, isso, acorda. Isso. 2 Coríntios, segunda Reis, né? Capítulo o quê? Falei não? Capítulo 4, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Quem vai enriquecer aqui? Deixa eu ver. Amém. Ó, irmão, posso falar? Posso profetizar? Posso? Levanta a mão que eu vou profetizar. Essa rua vai ficar cheia de carro, do lado de cá, do lado de lá, tudo de crente aqui, ó. Tudo carro bom. Fala amém, irmão. Amém, eu creio. Fala, filho. Já está começando, vou estacionar mais. Aí, tá vendo? Vai parar umas Amarok aí na frente aí, em nome de Jesus. Amém. Umas BM. Não é meu. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Até cabelo na cabeça do Cito vai nascer. Vamos lá, lê para mim aí, meu irmão. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Lê para mim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Só um minuto. Essa mulher é a mulher do Obadias. É a mulher de quem? Quem é o Obadias? Lembra a Jezabel? A Jezabel não mandou matar todos os profetas? Sim ou não? Não teve um profeta que escondeu por 2 anos 100 pastores, de 100 em 100 ele alimentava dentro de uma caverna? Sim. Quem já viu isso? Levanta a mão. Esse profeta que alimentava esses pastores escondidos nas cavernas, ele pegava de 100 em 100 e colocava aqui na caverna. Aí numa outra caverna colocava mais 100. Por quê? Porque a Jezabel mandou matar tudo e começou a abrir no país terreiro de macumba e o culto a Baal. Então o Obadias, o que ele fez? Ele começou a sustentar essa galera com pão e água. Só que o dinheiro de Obadias acabou. O que aconteceu? Obadias foi pegar dinheiro emprestado. Pegou dinheiro emprestado para sustentar os caras. Sustentou. Só que no final, quando Jezabel está quase morrendo, o que acontece com Obadias? Algo acontece que Obadias morre. Obadias morreu, a gente não sabe se é por causa da pressão, né? A Bíblia não fala se foi porque Jezabel descobriu que ele estava alimentando os profetas. Só sabe que ele perdeu a vida, provavelmente assassinado por estar cuidando de pastores, sustentando os pastores, entendeu ou não? Só que ele morreu, ele tinha 2 filhos, e ele deixou uma dívida enorme. Quem entendeu? Que tinha que ser pago. Leia agora o texto, vai lá, de novo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga nada em casa. Nada em casa. Diga nada em casa. Nada em casa. Olha só, presta atenção aos detalhes da Bíblia. O que ela chama de nada é o que Deus usa. Sabe aquele filho que você não dá nada? É o que Deus vai usar. Entendeu ou não? Ó, tinha uma mulher lá na rua, lá onde eu morava. Eu tenho 42 anos, vou fazer 42 anos dia 30 agora. Ela falou assim: a mãe é uma cachaceira, não tem pai, esse não vai dar nada na vida, não vai ser flor que se cheire. O casamento dos filhos dela está tudo destruído, e quando eu passo lá tem que baixar a cabeça. Pegou ou não? Porque aquele que você fala de nada é o que Deus vai usar. Tá pegando ou não? Aquilo que ela chamou de nada é o que Deus usou para mudar a vida dela. Entendeu? Às vezes você fala assim: não vai sair nada desse culto, é o culto que Deus vai mudar a sua história. Verdade. Tá? Eu ia falar um negócio aqui que não vou falar, porque você acha que Deus não cuida dele. Deus não tem poder para cuidar da igreja dele. Você não está dando nada, né? Mas está acontecendo algo tão grande na sua vida que você vai um dia falar assim: ó, bendito seja Deus pela vida do pastor Jair. Amém. Eu vou dar um desafio para você.
Dentro dessa semana, 3 pessoas. Quantas pessoas? 3. Vai ter que dizer assim, ó, graças a Deus pela sua vida. Quantas pessoas? 3. Quanto tempo você tem? Se você fizer o que eu estou te falando, você vai juntar lá e vai ganhar aqui. Pegou ou não? Entendeu o que eu falei? Então presta atenção, o que ela chama de nada é o que Deus vai usar para mudar a vida dela. Porque aquela coisa que a gente menospreza é o que Deus usa. Eu costumo dizer que Deus é especialista em dar o que você precisa no embalagem que você não aprova. Tá pegando ou não? E aí detalhe, o que é pouco para ela, para Deus é muito. Porque o profeta fala assim, declara o que você tem. Ela fala, não tem nada, só uma botija de azeite. Ao contrário de hoje, o azeite não tem valor, mas naquela época era algo de muito valor. Se você tivesse um pouco de azeite, você tem um pouco de ouro dentro de casa. Você está entendendo ou não? Versículo 3, lê para mim aí. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Preste atenção, ó. Você vai voltar para casa, para as tuas vizinhas, e pega bastante vasilha, bastante balde, tá? Não pouco. Ah, mas eu brigo com todo mundo, então o seu milagre vai ser desse tamanho. Porque tem gente, irmão, que acha que os outros é obrigado a conviver com o seu mau humor. Não conversa com ninguém, entra calado na igreja, sai mudo. Existe uma coisa chamada network, relacionamentos. Se conecte com outras pessoas, converse com outras pessoas. Ah, eu prego, eu só vivo conectado com quem prega, irmão. A maioria das conversas, se você está perto de mim e eu estiver falando com um pastor, nós vamos falar sobre o quê? Pregação. Conecte-se com outras pessoas. Tenha relacionamento. Tem gente que é isolado, não fala com ninguém, calado, mudo. Cumprimente as pessoas, fale com as pessoas, tenha relacionamento. Por quê? Porque o quanto de relacionamento você vai ter, vai determinar. Tem 2 pessoas no mundo, irmãos. Quantas pessoas? Os que têm dinheiro e os que têm amigo, querido. Os que têm dinheiro, os que têm contatos, os que têm dinheiro, os que têm relacionamento. Invista em relacionamentos, converse com as pessoas, abra a boca, fala bem, tudo bem, abençoado? Como é que você está? Como é que vai? Porque do nada, essa pessoa que você mal fala com ela, que você acha que ela é isso, aquilo, outro, de repente é a pessoa que vai destravar na tua vida o que você precisa. Entendeu? Se conecte, converse com a pessoa. Tem gente que não fala com ninguém, não faz amizade com ninguém. Cara, ó, eu sou uma pessoa muito acessível. Se você for no meu escritório e estiver trancado, eu estou pelado me trocando. Porque meu escritório nunca teve chave. As pessoas me questionam, por que você tem chave de igreja? Para que você quer ter chave? Eu não quero ter chave. Nunca quis ter chave, nem tenho desejo de ter chave. Deixa na mão dos obreiros, ele quis trancar e abre a igreja, eu não preciso de chave. Se conecte, tem relacionamento, olha o que ele falou, vai para sua casa. Vai lá nas vizinhas, pega vaso, não é pouco, é bastante. Sim, senhor. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Sobre os teus filhos. Por quê? Porque você não pode deixar que os incrédulos se envolvam no que Deus quer fazer na sua vida. Fecha a porta. Lembra quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo? Colocou todo mundo para fora e fechou o quê? A porta. Ei, olha para mim. Se você deixar com que incrédulos se envolva no que Deus quer fazer na sua vida, isso vai ser um empecilho, vai ser um obstáculo. Fecha a porta, fica em casa. Tem momento, irmão, que você tem que tirar o pé da casa dos outros e tirar os outros da sua casa. Porque tem coisas de ruim que acontecem porque tal pessoa está ali. Ah, pastor, minha vida está um inferno, meu marido fica brigando, minha mulher está brigando. É porque você frequenta determinados lugares. Sai daquele lugar que você vai ver que acabou a confusão. Porque o diabo usa pessoas e lugares e às vezes engana a gente. E a gente fala, não, é perseguição, é idiotice da minha mulher, é idiotice do meu marido. Não é não, meu irmão. Porque eu creio piamente. Por exemplo, o Wagner tem uma amizade lá com a Mariazinha. A jumentinha do Wagner não aceita aquela... Ó, a mulher é a jumenta do marido, mas deixa eu explicar. A jumenta de Balaão viu coisas que o Balaão não viu, amém ou não? A mulher, eu chamo de jumentinha... carinhosamente. Por quê? Porque a mulher, ela enxerga ou não enxerga a coisa que o homem não vê? Parece que ela tem um sexto sentido, cara.
Tanto que o Espírito Santo e a esposa, então a jumentinha dele não gosta daquela mulher. Se ele começar a investir e ir naquele lugar, irmão, vai virar um inferno na casa dela. Foi o diabo que destruiu, foi o capeta, não, foi a sua falta de sabedoria. Porque se não serve para ser amigo dos dois, não serve para ser amigo de ninguém. Isso serve para ele como serve para você, viu, mano? Tá conversando com fulano, mas o cara não gosta, irmão, tem que... Quem tá entendendo? Às vezes tem que parar de ir tal lugar. Uma vez tinha uma mulher perturbada na igreja, que a senhora falou assim, ela só fica na porta da igreja, porque você fica na porta da igreja. Para de ficar lá, deixa os obreiros lá para ver se ela não vai sumir. Aí eu parei de ficar na porta. Uma mulher desapareceu, quando ela apareceu ela estava grávida, graças a Deus que não era de mim. Porque ela chegou, ela falou para mim, ela falou, tive um sonho. Eu falei, como sonho? Pastor, tive um sonho que estava eu, o senhor. E nós tínhamos um filho empurrando nós estávamos empurrando ele na balança debaixo de uma árvore. Sério, ela estava lá, toda felizona, e eu empurrando o nosso filho debaixo da árvore. Eu fiz uma pergunta e minha mulher estava, não, sua mulher não apareceu nesse sonho. Eu falei, esse sonho é do Satanás, irmão. Que sonho do capeta é esse? Entendeu? Aí eu percebi, falei, é melhor ouvir a jumenta, né? E aí não fiquei mais na porta. Você tá entendendo? Às vezes tem problema porque o cara fica no tal lugar. Então a mulher já mandou você sair de lá, infeliz? Sai de lá! Fica com o negócio de WhatsApp, senha no celular, bloqueando, escondendo, meu. Cara, tem gente que não dá certo porque quer viver a vida de casado com a mente de solteiro. Vai virar um homem, rapaz. Casamento é pra homem, não é pra moleque, não. Se você não é capaz de se submeter e responder com paciência e com calma as perguntas que é feita pela tua esposa, você não deveria estar casado. Onde você estava? O que é? Ah, tá amarrado! Sai! Por que você fica nervoso? Ela fez uma simples pergunta, onde você estava? Falou com quem? Quem é essa pessoa? Responde com calma. Mas se você perde a paciência, meu amigo, aonde tem fumaça, sempre é um fogo. Pelo menos uma chama. Pegou ou não? Fecha a porta, entra na tua casa, para de ficar aí, fecha a porta, só você e seus filhos. Irmão, tem momentos que, porque tem gente que para onde vai? Vamos levar fulano? Vamos levar fulano? Vocês viram aí, eu não vi, irmão, eu não estou assistindo televisão, eu não estou perdendo nada com isso, mas eu ouvi falar que teve uma menina que estava sendo estuprada pelo próprio tio, cunhado, não sei do quem viu isso aí? E parece que ficou grávida a menina, alguma coisa parecida. Presta atenção, irmão, que olha da onde o cara era, da família. A família é o quinto pior lugar para se viver em segurança, cara. Por quê? Porque 70% dos pedófilos estão ali dentro. Passa despercebido. É o tio, é o sobrinho, é o primo, é a cunhada, Você está entendendo ou não? Fecha a porta, irmão. Tem coisa que é você, sua mulher, seus filhos. Porque o resto é parente. A minha mãe é parente, meu irmão. Para, irmão. Não vai dar certo você levar uma irmã. Sai da tua casa, sai da tua parentela. Seja inteligente, para de ser burro. Seja inteligente, fecha. Não, quero casar, eu quero levar um filho. Tá bom, é seu filho, você ama, mas ele nunca vai ser filho da sua mulher. Ele nunca vai ser filho do seu marido. Foi o primeiro filho do seu relacionamento. Por mais que você goste, nunca vai ser. Sangue vira água, gente. Entendeu? Claro, guardado as devidas proporções, irmão. Põe a mão nas minhas palavras. Mas Deus criou pai e mãe, e o diabo inventou padrasto e madrasta. Porque eu com 6 anos, o meu padrasto estava querendo fazer coisa errada comigo. Eu tinha 6 anos, eu não tinha ninguém para me defender. Eu duvido se meu pai... A minha filha vai fazer 22 anos. 22? 21 anos, sei lá, 1 para 2. A minha filha, eu nunca, irmão, quando eu vejo ela dormindo com roupa curta, ó, eu pego a coberta dela, você está entendendo ou não? É minha carne, tá pegando ou não? Será que um padrasto ia ver do jeito que eu vejo? Será que um outro homem ia ver minha filha do jeito que eu vejo? Você está entendendo? Minha filha se troca lá em casa, às vezes com a porta aberta, mas quem está lá é o pai dela. E eu falo para ela, fecha a porta. E ela vai encostar a porta, por quê? Porque não tem maldade. Fecha a porta, irmão, fecha a porta. Deus está falando com alguém aqui para fechar a porta. Você e seus filhos, ó, põe para fora. Não deixe se envolver, por quê? Porque vai estragar o que Deus tem para fazer. Você está entendendo ou não?
E tem coisa ruim que está acontecendo porque você frequenta. Não, mas é que eu gosto. Irmão, você tem que gostar daquilo que Deus gosta. Você tem que valorizar aquilo que Deus valoriza. Sabe qual é a única coisa que você vai levar dessa terra? É a sua família. Olha aqui o seu patrimônio, está ali, ó. Entendeu? É esse, é a tua casa, é teus filhos. Então valoriza isso. Se você tem que cuidar de alguma coisa, cuida da sua família. Se vai fazer mal ficar com aquele lugar, com aquela amizade, não vai, não fica, não cola ali. Entendeu ou não? Fecha a porta. Aí o versículo 5 que ele falou: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vazia, e ela as enchia. Sucedeu que cheia foram as vasilhas. Disse ao seu filho: traz mais uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. E o que aconteceu? O azeite acabou? O azeite acabou? Hã? O azeite o que, pessoal? Preste atenção. Deus não te dá além do que você pode reter. O azeite parou. O azeite não acabou. Se ela tivesse mais vasilha, fala para mim, tinha mais azeite? Tinha ou não tinha? Então quem determinou o milagre? Foi Deus ou foi os relacionamentos dela? Irmão, invista no seu relacionamento. Como é que você pode tratar bem o filho dos outros e tratar mal o seu filho? Como é que você pode ser uma seda com a mulher dos outros e não seja com a sua? Preste atenção no detalhe, irmão. Não é Deus quem te dá, é você que tem que ampliar a capacidade de receber. O azeite parou. Se você não ampliar a capacidade de receber, Deus não pode dar. É por isso que tem gente que Deus não pode prosperar, porque se prosperar, se perde de uma vez. Por isso que vai viver uma vida sempre mirrada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glórias a Deus. Olha o versículo 7. Leia aí para mim, Marcos. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Por que ela foi até o profeta? Por que ela foi até o profeta? Porque ela sabia que aquilo que foi confiado não era para usar de qualquer maneira. Porque tem gente, aí que está o problema, gente, presta atenção. Quando ela viu tanto de azeite, ela falou: o que eu vou fazer com isso? Ela vai até o profeta e ela pergunta: o que eu faço? Presta atenção, querido, tem gente que Deus não pode colocar dinheiro na mão dela. Diga por quê? Porque ela já vai saindo gastando. Tem gente que não pode ver nada. Tem gente que quando sobra 100 conto do mês, já arruma alguma coisa para gastar. Sim ou não? Tem gente que Deus não pode dar dinheiro, porque se Deus dá o dinheiro, ela já vai e sai gastando, porque pobre assim não pode ver nada. Compra lá em 200 vezes. Para que diabo você quer uma televisão de 200 toneladas? Como é que é? Polegada. Tonelada. Para quê? Vai ler um livro, irmão. Vai investir na sua vida espiritual, intelectual. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Quando ela viu tudo aquilo, e aquilo valia ouro, ela poderia: vamos usar. Não, vamos lá no profeta, vamos perguntar para ele o que nós temos que fazer. Olha o versículo 7. Vai aí, leia aí, menino bonito. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tem a palavra viver? Tem aí ou não? Sabe o que significa isso? Ele determinou, aquilo foi uma palavra profética. Você vai viver do resto. Aquilo é uma palavra o quê? Profética. Presta atenção, vou te fazer uma pergunta. Seja inteligente na resposta. Ela prosperou? Sim ou não? Sim ou não? Por que ela prosperou? Por causa do azeite. Por que ela prosperou? Sabe por que ela prosperou? Porque ela tinha uma palavra do profeta. Aquele pastor era o pastor do marido dela. Ela tinha uma palavra profética na vida dela. Eu vou te mostrar uma coisa, irmão. Abre 2 Crônicas 20:20, vamos terminar. 2 Crônicas 20:20. Leia para mim aí, irmãos, por favor. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. E saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Não, 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E, ao saírem,
Jeosafá pôs-se em pé Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Está vendo? Presta atenção, ó. A segurança está em Deus. A segurança está onde? Em Deus. Mas a prosperidade está na mão dos profetas. Presta atenção, você quer prosperar? Tem que aprender a ouvir o profeta. Quem quer prosperar? Amém. Tem que aprender a ouvir o profeta. Em Deus você está seguro, querido, mas quando você tem uma palavra profética, você prospera. Entendeu ou não? Porque sem profeta, sem prosperidade. Porque tem pessoas que falam assim: não existe mais profeta nos dias de hoje. Não? Abre Atos dos Apóstolos capítulo 13 aí. Vai lá, Atos 13. Se não há profeta, não há prosperidade. Eu vou provar isso para você. Vai lá, Atos 13. Achou? Lê o versículo 1 para mim, Marcos. Vai lá. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Está vendo? Profetas. Por quê? Se não há profeta, não há prosperidade. Tem pessoas que acreditam, confiam em Deus, mas não crê nos profetas. Por isso que elas não prosperam. Por mais generosa que ela seja, elas não prosperam. Então quem quer estar seguro tem que acreditar em Deus. Agora quem quer prosperar tem que acreditar na direção profética. O que aquela mulher recebeu foi uma direção profética. Ó, vai, vende esse azeite, paga a dívida e vive do quê? Do resto. Foi uma palavra profética. Você vai viver do resto. Quem está entendendo, levanta a mão. Deixa eu abençoar você que eu quero terminar o culto. Levanta assim a sua mão esquerda. Levanta a mão esquerda. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que há nesta mão esquerda prosperidade de Deus. Para onde você colocar ela, você prosperar em nome de Jesus. Você crê nisso? Há prosperidade de Deus. A mão direita, há longos dias de vida sobre a tua vida. Você vai ter prosperidade, mas vai viver para desfrutar. Você não vai gastar a sua saúde para ganhar dinheiro e não vai gastar o dinheiro para reconquistar a saúde que perdeu, porque perdeu ela ganhando dinheiro. Eu declaro que você vai ter os dois sobre a sua vida: prosperidade e vida abundante, em nome de Jesus, para ser uma bênção, para que as pessoas dêem graças a Deus pela sua vida. Pai, eu termino esse culto abençoando todos que estão aqui, todos que estão nas lives. Eu abençoo a saúde, as finanças. Eu creio que esta palavra veio para abençoar, porque o Senhor quer que pessoas generosas prosperem, o Senhor quer que pessoas de Deus aqui na terra tenham abundância e também receba a prosperidade no reino, receba o galardão no reino. Eu abençoo todas as pessoas, seja qualquer tipo de necessidade, eu clamo que o Senhor cure, liberte e abençoe não só essas pessoas, mas as suas casas, casamentos, famílias, filhos. Alguém aqui aflito, desassossegado, preocupado, Pai, em nome de Jesus, opera trazendo cura e libertação sobre todas essas pessoas. Eu abençoo do alto da cabeça à planta dos pés, repreendendo todo mal e determinando que tudo que é do inferno caia por terra, e que aonde essa pessoa estiver, Pai, ela possa atrair a prosperidade como Abraão atraiu sobre ele. Se tu uma bênção, eu te abençoo do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você concorda? Diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém. Deixa eu só dar um último recado para vocês que estão na live. Se você tem sido abençoado através do nosso ministério, você pode devolver o seu dízimo também e a sua oferta, tá bom? Segue a conta para vocês fazerem os depósitos. É Bradesco, agência 3378. Bradesco 3378. Conta corrente 51238, dígito 9. 51238, dígito 9. Igreja Internacional da Graça de Deus, 51238, dígito 9, tá bom? Você vai enviar o comprovante para o meu WhatsApp, 947984092, 947984092. Daqui a pouco vai ter mais um culto, 10 horas, 3 horas vai ter outro culto, e às 18 horas vai ter mais uma live, tá bom? E domingo, 3 horas da tarde, culto para casais. Deixa eu mostrar para o povo aqui rapidinho. A Sônia foi pegar a camiseta lá em cima. Deixa eu mostrar para vocês.
Como é que vai ficar as camisetas? Salam, 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 salam. Ficou bonito? O que vocês acham? Ficou bonito? Entendeu? Essas são as camisetas que nós vamos usar para fazer esse jantar culto para casais. Domingo, 3 horas da tarde. Vejo vocês aqui, tá bom? Sobre as camisetas, depois eu falo mais sobre isso. Deus abençoe. Vamos terminar as lives aplaudindo Jesus bem forte, gente. Glória a Deus.